Bom, o que nós temos daí para diante é um redesenho do que viriam a ser as relações públicas. Mas, no meu modo de ver, há impropriedades nessa nova forma ou nessa nova atividade. A minha pergunta principal é: o que resta de público nas relações públicas, público no sentido original, nas relações públicas que se faz desde o início do século XX? Então, o que nós temos é que uma organização privada emite uma comunicação do interesse próprio, porque sempre que uma organização privada emite algum tipo de comunicação, ela é, antes de mais nada, de interesse próprio e representa o interesse privado dessa organização. Ela faz parte da iniciativa privada, ela não faz parte do Estado. E ela se comunica também com entes privados, porque na relação entre emissor e receptor, nas comunicações emitidas por uma organização privada, na outra ponta está, de um modo geral, uma pessoa física, potencialmente um influenciador de opinião ou um potencial consumidor dos produtos e serviços oferecidos por aquela organização. Então, em primeiro lugar, toda comunicação emitida por uma empresa é uma comunicação empresarial, não é uma comunicação pública. Ela representa o interesse privado e sempre colocando em primeiro lugar o interesse próprio. Então eu não vejo em que se pode chamar de relações públicas esse tipo de comunicação, desde que ela não é regida por nenhum tipo de norma ou nenhum tipo de código de procedimentos que venham a caracterizar a possibilidade de qualquer influência externa nesse tipo de comunicação. Então, o que haveria de público nas relações públicas da organização privada? Eu não consigo enxergar. Porque nas novas relações públicas, público é sinônimo de recepção, é sinônimo de audiência, aponta para quem, primordialmente, as comunicações são dirigidas, para que elas são emitidas, para quem elas se destinam. Então é um esvaziamento do sentido de público e uma ressignificação do que é público em relações públicas que a diferencia de modo definitivo em relação à concepção original, que eu deixo claro que é, para mim, de fato, o que é ou o que deveriam ser as relações públicas desde que Thomas Jefferson inaugurou a prática e estabeleceu a necessidade de que um governante fale abertamente sobre todos os assuntos de seu governo, que preste contas, e eu insisto que o centro dessa definição é a obrigação de prestar contas. Relações públicas é a obrigação de prestar contas, sim, com o público. Mas na iniciativa privada essa expressão torna-se tautológica, porque se você estabelece uma relação, você tem que estabelecer uma relação com alguém, do outro lado há um público, mesmo que seja uma pessoa só, desde que ela seja o receptor, ela é o público. E ele pode ser um público prioritário, um público diverso, um público coletivo, um público até de interesse geral, mas não é de interesse absoluto. De modo nenhum, a comunicação de uma empresa interessa a todos como interessa a comunicação do Estado. A comunicação de um Estado interessa a todos, indistintamente. E não é o caso. As empresas falam a respeito daquilo que elas gostariam de falar, respondem aquilo que elas acham que têm que responder e não estão submetidas a qualquer tipo de normatividade em relação ao que dizem, o que podem dizer e o que deveriam dizer. Então essa é uma comunicação privada, é uma comunicação empresarial, e eu não consigo ver nisso qualquer tipo de vínculo ou de resquício do conceito original. Uma empresa existe para
colocar no mercado seus produtos e serviços. E isso é marketing.